No nosso planeta, com mais de 8 bilhões de pessoas, existem culturas e tradições dos mais variados tipos espalhados pelos continentes. Alguns desses ritos mais ancestrais, no entanto, acabam sendo perigosos, principalmente para forasteiros desavisados que tentam se aventurar em território de indígenas sem contato com o mundo exterior. No pior dos casos, eles acabaram nunca mais sendo vistos, depois de serem atacados de forma cruel e até mesmo sendo devorados por essas tribos. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Um casal de turistas estrangeiros passou por uma experiência terrível nas selvas remotas de Papua Nova Guiné. O britânico Matthew Lovane, de 31 anos, e sua namorada norte-americana Michelle Clemens, também de 31, contaram que foram sequestrados e atacados por membros de uma tribo canibal enquanto faziam trilha na famosa Kolkoda Trail, um percurso famoso do país por ter sido palco de vários combates durante a Segunda Guerra Mundial. De acordo com Matthew, tudo começou quando foram surpreendidos por dois homens vestidos com trajes tribais e cobertos de pinturas corporais, armados até os dentes com lanças, machados e facas feitos de pedra e madeira. De início, eles até pensaram que estavam em alguma pegadinha muito bem elaborada, mas logo perceberam que os membros da tribo não estavam de brincadeira. Matthew relatou que eles apareceram do nada e já começaram a cercá-los. Em questão de minutos, arrancaram suas roupas e a utilizaram para cobrir os seus olhos. Nessa hora, Matthew pensou que iria virar jantar de uma tribo canibal. Ambos foram amarrados em uma árvore, onde apanharam bastante. Durante o ataque, Michelle foi gravemente ferida nas mãos, com cortes tão profundos que ela teme ter perdido a sensibilidade nos dedos. Depois de sofrerem aterrorizados pelo ataque dos tribais, foram forçados a caminhar para outro local. Esse foi o momento em que eles conseguiram despistá-los e fugir a pé pela floresta ao redor da trilha. Mas o pesadelo do casal estava longe de terminar. Eles ainda tiveram que lidar com cachorros selvagens e plantas venenosas enquanto tentavam fugir. Depois de uma verdadeira corrida pela vida, o casal conseguiu encontrar uma vila local onde foram socorridos. Para a sorte deles, um helicóptero chegou para resgatá-los. O consulado britânico confirmou a história do ataque e começou a investigar o caso. No entanto, os moradores do local ficaram furiosos com essa notícia, acusando o casal de estar fabricando toda essa história sobre canibalistas. O maior problema dessa conversa sobre o ataque é que poderia prejudicar muito o turismo na região, uma fonte de dinheiro importante para os moradores. Matthew Lovane fez a notícia explodir por há pouco tempo naquela época ter participado do reality show britânico de sobrevivência Shipwrecked. A polícia de Papua Nova Guiné até tentou juntar as peças dos relatos para entender o que realmente aconteceu com Matthew e Michelle naquela selva perigosa. O casal alega que foi um ataque sem qualquer motivo, mas alguns detalhes da história estão sendo questionados por guias e especialistas da região, como o fato de terem sido perseguidos por cachorros selvagens, sendo que, segundo os moradores, esses animais simplesmente não existem na trilha por falta de comida. Apenas alguns cães são mantidos nas aldeias como animais de estimação e nada mais. No entanto, os machucados e cicatrizes que ficaram nos corpos do casal não mentem. No final das contas, até hoje, ninguém conseguiu provar que eles estavam mentindo, ainda mais por essa região realmente abrigar canibais, e Matthew e Michelle não terem sido os primeiros nem últimos a sofrerem ataques desse tipo. Na década de 1930, uma das histórias mais dramáticas começou quando Helena Valero, uma jovem brasileira, foi raptada por uma tribo indígena e viveu como prisioneira deles por mais de 20 anos. Helena, que na época era só uma menina, foi levada à força pelos indígenas Yanomami, lá no meio da Amazônia, bem na divisa de Roraima com a Venezuela. A mesma tribo que, no início de 2023, esteve sob os holofotes de toda a mídia brasileira e internacional por conta de conflitos territoriais e desmatamento de suas terras. Mas não vamos falar desse caso hoje, e sim de outro muito mais antigo. Tudo começou quando Helena estava com a família que trabalhava numa roça perto de casa. Absolutamente sem qualquer aviso prévio, os indígenas apareceram e começaram o ataque. Seus pais fugiram, mas Helena não teve a mesma sorte. Ela foi atingida por uma flechada e acabou sendo capturada. Os Yanomami levaram ela ferida para dentro da mata, longe de sua família e da vida que conhecia até aquele momento.
Ela sobreviveu graças aos próprios Yanomami, que deram um antídoto para o veneno da flecha. E assim, sem escolha, ela foi forçada a viver entre eles por 2 décadas. Durante esse período, Helena se casou 2 vezes e teve 4 filhos, sendo 3 meninos e uma menina. Ela virou praticamente parte da tribo, mas sempre sonhou em voltar para sua vida antiga. Depois de todos esses anos de sofrimento, em 1956, Helena finalmente conseguiu fugir e voltou para a civilização. Só que, para sua tristeza, sua família a rejeitou, porque não aceitaram que ela tinha tido filhos e convivido tanto tempo com os indígenas. Ela tentou retomar a vida, mas acabou voltando para o meio da mata, de onde tinha escapado. Já cega e bem debilitada, Helena foi reencontrada por jornalistas nos anos 80. Ela estava sendo cuidada por sua nora indígena, vivendo na beira do rio Orinoco, o 4º maior rio do mundo. Apesar de todo o sofrimento vivido por Helena, sua história chamou a atenção de um antropólogo italiano chamado Ettore Bioca, que transformou suas experiências em livro biográfico. Porém, no Brasil, a própria pátria de Helena Valero, nenhuma editora quis publicar sua história. Apesar de um filme francês sobre ela até ter ganhado uma premiação na década de 1990, até hoje não se fala muito da Helena pelo Brasil. Por isso, tão poucas pessoas conhecem sua trágica história por aqui. É lamentável como ela teve a oportunidade de voltar para casa depois de tanto tempo e restaurar uma normalidade em sua vida, mas nunca conseguiu por causa do preconceito dos pais. O mais irônico é que a própria Helena era uma mestiça. Ela possuía sangue indígena, o que mostra a hipocrisia da sua família em não aceitá-la de volta. Essa é uma daquelas histórias que parece ter saído de um filme dramático, bem difícil de acreditar, mas ela realmente aconteceu. Elizabeth Howard, uma mulher que nasceu em 21 de dezembro de 1926, se casou com Jim Elliot e herdou seu sobrenome, tornando-se Elizabeth Elliot. Ela foi uma das mais valentes missionárias que o mundo já viu, porque fez o que quase ninguém teria estômago para conseguir executar. Seu marido Jim Elliot foi brutalmente atacado por uma tribo indígena e acabou morrendo no meio de uma floresta no Equador em 1956. No entanto, ao invés de lamentar sua perda, ela continuou a missão como tradutora da Bíblia para levar a palavra aos confins do planeta Terra. Elizabeth decidiu morar no meio dos assassinos do seu marido para conseguir concluir o trabalho missionário. Essa história se passou com os Aucas, um grupo indígena que vivia isolado e tinha uma fama terrível de violência. Dizem até que era um dos grupos mais mortais do mundo. Jim e outros 4 missionários tentaram entrar em contato com essa tribo indígena, mas acabaram mortos a lanças numa enorme tragédia. O caso repercutiu no mundo todo, chocando quem quer que ouvisse essa história, mas essa ainda não é nem a parte mais surpreendente dela. Após a morte de Jim, Elizabeth, que já tinha uma filha pequena, não voltou para casa com medo ou com raiva, pelo contrário. Depois de um tempo, ela pegou suas coisas, levou a filha e foi até o mesmo grupo indígena que matou o marido. Ninguém acreditava nisso. Ela queria falar do evangelho para eles e tentar fazer a paz com o povo que lhe causou tanto sofrimento. Elizabeth foi morar no meio da selva com os Aucas. Ela comia o que tinha lá, até macaco grelhado. A vida era difícil, mas ela continuou firme, querendo entender aquele povo. Chegou a aprender a língua deles e até recebeu um nome indígena, Jicari, que significa pica-pau. All of us found we had to do amateur medical work on our jungle stations. But we were thankful for the plane and the knowledge that in an emergency, a radio call would bring it in. A coragem de Elizabeth marcou o mundo todo e até hoje sua história é contada em livros e filmes. Os Aucas, que antes tinham aquela fama de serem uma das tribos mais violentas de todo o mundo, hoje viraram um símbolo de cristãos missionários. Não é qualquer um que enfrenta a dor de perder um marido desse jeito e ainda volta para ficar junto com quem fez isso. Depois de concluir o trabalho com os indígenas, Elizabeth continuou pregando durante toda a vida, através de palestras e programas de rádio. Ela só parou quando começou a sofrer de demência, em meados de 2004, pouco antes de falecer em sua casa em Massachusetts, aos 88 anos. O filho de Nelson Rockefeller, um dos políticos mais poderosos dos Estados Unidos, desapareceu de forma misteriosa na selva da Nova Guiné, em 1961. Michael Rockefeller tinha um espírito aventureiro aos 23 anos, além de ser fã de artefatos raros e misteriosos, praticamente um Indiana Jones da vida real.
A história do seu sumiço está repleta de boatos assustadores e rumores de que ele tenha sido devorado pelos Asmat, uma tribo perigosa da região com quem ele teve contato antes de desaparecer. Michael iniciou uma expedição até a região de Asmat, um lugar cheio de perigos e mistérios. Ele queria estudar a arte e a cultura dos povos indígenas, especialmente suas esculturas de madeira. No entanto, em um fatídico dia de novembro, o barco em que estava virou no meio do oceano. Enquanto seu companheiro, o antropólogo holandês René Wassing, ficou no barco esperando o resgate, Michael decidiu nadar até a costa, e foi aí que começou o mistério. Ele nunca mais foi visto. Os primeiros relatos diziam que Michael tinha se afogado no caminho, afinal, nadar mais de 20 quilômetros não era uma tarefa fácil. Mas logo começaram a surgir boatos de que ele poderia ter chegado até a terra firme e caído nas mãos dos indígenas. A ideia de que ele teria sido morto por uma tribo Asmat começou a ganhar força quando moradores locais contaram suas histórias. Segundo eles, Michael teria sido capturado, agredido e logo em seguida devorado como parte de um ritual tribal. Isso porque os nativos ainda praticavam o canibalismo como vingança por mortes passadas causadas por colonizadores holandeses. Essas histórias são de arrepiar. Dizem que o corpo de Michael foi cortado em pedaços e dividido entre os guerreiros da tribo, que usaram seus ossos para fazer ferramentas. Os relatos foram confirmados até por missionários que viviam na região, dizendo que os nativos falavam abertamente sobre o destino cruel de Michael. Apesar de todas essas informações chocantes, a família Rockefeller nunca teve uma prova concreta do que realmente aconteceu. Michael foi declarado morto oficialmente em 1964, mas seu corpo nunca foi encontrado. E mesmo depois de décadas, o mistério continua. Até mesmo um investigador particular foi enviado por sua mãe anos depois para tentar solucionar o caso. Mas no fim das contas, o máximo que se conseguiu foram mais rumores e histórias sem provas. O que mais deixa essa história ainda mais sombria é o silêncio das tribos locais. Em 2014, um pesquisador chamado Carl Hoffman foi até lá e ouviu dos próprios nativos que eles foram proibidos de falar sobre o que aconteceu com Michael. Um ancião da tribo disse que se contar essa história, você acaba morrendo de uma forma ou de outra, aumentando ainda mais o mistério sobre o seu desaparecimento. O pesquisador viveu entre os Asmat por anos e escreveu um livro sobre Michael, afirmando ter certeza de que ele realmente foi morto e devorado naquele estranho ritual. Mas nem mesmo ele pode provar para o mundo que isso realmente aconteceu, pois não encontrou nada que restou do aventureiro. Uma médica de 38 anos passou por momentos de puro terror na terra indígena Yanomami, em Roraima, quando foi agredida e quebrou os 2 braços. A profissional de saúde estava na região do Chitei, no município de Alto Alegre, e foi socorrida às pressas para Boa Vista. Ela fazia parte de uma equipe de saúde, atuando na área sob a responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, levando assistência médica para a população local. Apesar de inicialmente os indígenas demonstrarem gratidão, de repente as coisas saíram do controle. A médica foi encontrada com várias fraturas nos braços, antebraços e na clavícula, além de ferimentos na cabeça, provavelmente causados por golpes de armas brancas. Após ser encontrada, a médica foi levada com urgência até o hospital mais próximo, onde recebeu atendimento médico. Segundo a equipe que a socorreu, ela ainda estava consciente, mas extremamente ferida. Ela precisou passar por uma cirurgia de correção ortopédica e depois ficou internada até estabilizar e conseguir ser liberada. Foi um período difícil. Ela precisou ser constantemente dopada para aguentar a dor e acordava assustada, sonhando que ainda estava na aldeia, sendo atacada pelos indígenas. Durante o ataque, ela tentou se fingir de morta, mas continuaram a agredindo e não deixaram ninguém socorrê-la. Aparentemente, toda a revolta deles foi causada por causa de uma criança, que acabou morrendo depois de ser tratada pela doutora. O clima na terra Yanomami está tenso desde 2022. A região é constantemente invadida por garimpeiros que buscam ouro ilegalmente, causando conflitos com os indígenas. No mês anterior ao ataque à médica, 2 jovens indígenas Yanomami, de 20 e 24 anos, foram mortos a tiros por garimpeiros na mesma área. Esses conflitos constantes parecem estar criando um ambiente cada vez mais perigoso, até para quem vai lá com o objetivo de ajudar, como é o caso dos profissionais da saúde. Júnior Recuari Yanomami, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, que fiscaliza o trabalho da saúde dentro do território, informou que conversou com um dos agressores. Eles declararam que se arrependem e que erraram, que fizeram no momento da raiva,
pois seu irmão morreu e a mãe estava em luto, chorando. Aparentemente, a criança tratada pela doutora foi levada para o atendimento depois de já ter perdido muito sangue quando estava quase sem vida. Não tem como saber se realmente houve erro médico nesse caso, mas nada justifica a forma como os agressores agiram de forma covarde, atacando a médica que estava lá apenas para ajudá-los. O próprio presidente do Conselho, Junior Yanomami, lamentou e repudiou a atitude deles. A FUNAI, por sua vez, esclareceu que o caso é de responsabilidade da CESAI, que cuida da saúde indígena no Brasil. Enquanto isso, tudo que a médica pediu foi para não ser mandada de volta para a aldeia, pois não está mais com condições psicológicas para continuar atuando como uma profissional de saúde, nem no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami ou em qualquer outro local enquanto não conseguir se recuperar. Ela entrou com um pedido de afastamento enquanto ainda estava se recuperando fisicamente. Pelo menos ela conseguiu melhorar e sobreviver, mas suas cicatrizes nunca vão desaparecer e as feridas emocionais permanecem abertas. Um grupo de antropólogos que sobrevoava em um helicóptero a fronteira entre Brasil e Peru, numa área conhecida por abrigar tribos indígenas isoladas, foi atacada sem aviso prévio, com flechas e lanças tentando atingir a aeronave. Os índios com a pele pintada de vermelho e armados até os dentes não estavam para brincadeira, deixando claro que não queriam nenhum estranho por perto. Essas tribos, que nunca tiveram contato com o mundo de fora, vivem escondidas no meio da densa floresta. Aparentemente, o simples fato de ver um helicóptero passando por ali já os deixou bastante irritados. As imagens gravadas do alto mostram os homens apontando suas flechas para o céu e, mais ao fundo, uma mulher também em posição de ataque, com a pele pintada de um preto bem escuro. José Carlos dos Reis Meirelles Jr., especialista em tribos isoladas, explicou que essas fotografias e vídeos são muito importantes para provar que esses povos existem e que precisam ser protegidos. Ele mesmo já foi atingido por uma flecha disparada por outro grupo de índios no passado, mas continua lutando para defender essas comunidades tribais. O problema é que na região do Peru, a derrubada ilegal de árvores está empurrando grupos indígenas para o lado brasileiro, o que aumenta ainda mais a tensão, sem falar nas doenças que o contato com o homem moderno pode trazer. Algo simples como uma gripe pode ser fatal para esses povos, já que eles não têm imunidade. Essas tribos, que existem em várias partes do mundo, como a Amazônia, Nova Guiné e algumas ilhas no Oceano Índico, têm um pedido claro: querem ser deixadas em paz, e não é à toa. Cada vez que um grupo indígena entra em contato com o mundo exterior, a tragédia acontece, seja pela violência ou por doenças que eles não conseguem enfrentar. Uma pequena ilha no Oceano Índico, chamada Ilha Sentinela do Norte, esconde uma das tribos mais violentas e isoladas do mundo. Os sentineleses, conhecido por sua total hostilidade contra qualquer contato externo, têm uma longa história de ataques fatais a quem se arrisca a se aproximar de seu território. Recentemente, esses eventos chamaram a atenção novamente, após vários incidentes aterrorizantes. Em 2006, 2 pescadores indianos, Sander Raj e Pandit Tiwari, estavam tentando pegar caranguejos perto da ilha quando o pior aconteceu. O barco deles se soltou e acabou sendo levado para perto da praia. Sem saber do perigo, os 2 foram atacados por um grupo de nativos. Armados com machados, os sentineleses tiraram a vida dos pescadores inocentes, sem conseguirem se comunicar e explicar que acabaram se perdendo por conta da correnteza. Testemunhas contaram que os corpos dos pescadores foram colocados em estacas de bambu na praia, como uma forma bizarra de aviso para que ninguém mais se aproximasse. Os sentineleses têm apenas cerca de 50 a 200 membros nas tribos vivendo de caça e pesca. A ilha, que fica a mais de quilômetros da Índia, é protegida pelo governo indiano, que proíbe qualquer visita ou tentativa de contato. Mas infelizmente nem todos respeitam essas regras. O caso mais famoso envolve o missionário dos Estados Unidos, John Allen Shaw, que em 2018 decidiu desrespeitar as leis e visitar a ilha com a intenção de converter os sentineleses ao cristianismo. Ele pagou pescadores para levá-lo até as proximidades da ilha. Logo no primeiro contato, Shaw foi recebido com flechas e mesmo assim insistiu. Em sua última tentativa, ele foi morto.
Dias depois, os pescadores que o ajudaram viram os nativos arrastando seu corpo pela praia. Esses eventos deixam claro que qualquer tentativa de contato com os sentineleses é extremamente perigoso. Durante séculos, eles mantiveram uma postura de total rejeição a estranhos, atacando impiedosamente qualquer um que tentasse se aproximar. Mesmo os raros casos de contato amigável, como algumas trocas de cocos, eles sempre se mostraram hostis. Até hoje, eles continuam vivendo da forma que seus ancestrais sempre viveram, sem qualquer interesse em se misturar com o mundo moderno. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.